O avanço do microempreendedor individual, o MEI, como empregado, assalariado de outras empresas, através, sabe do quê? Da pejotização. Ou seja, pessoas contratadas como pessoas jurídicas, famoso PJ. Qual que é o reflexo disso tudo? Por exemplo, na hora que ele for se aposentar, na hora que ele for, antes disso, que ele for fazer também a contribuição previdenciária. O repórter Renato Violi tem mais informações agora sobre isso. Oi, Renato, conta aí pra gente. Pois é, Jurlevar, com essa mudança que está acontecendo, né, desde 2019, a gente tem experimentado aí o avanço do MEI. Saltou de 9.400.000 registros para quase 16 milhões de pessoas que registraram a empresa, né? E aí a contribuição, ela é menor, o PJ também não tem direito, por exemplo, a férias, 13º, mas esses são só alguns detalhes. Eu estou aqui com a Monimara Alves, advogada trabalhista, que fala com a gente sobre esse assunto. Doutora, primeiro vamos explicar. As pessoas que estão fazendo PJ hoje, elas podem ter algum tipo de prejuízo em relação à previdência no futuro? Boa tarde, Renato. Sim, podem e provavelmente terão. Por quê? Desde que houve a reforma trabalhista, existe a previsão de contratação da pessoa jurídica, ou seja, o nosso conhecido autônomo. Todavia, é preciso ter cuidado para fazer os recolhimentos da forma correta, porque além de ter outros direitos trabalhistas que aquele profissional como autônomo não terá, porque ele não tem mais o vínculo trabalhista, ele também tem que ter muito cuidado para ele não ficar desprotegido quanto aos benefícios da Previdência Social, pois o recolhimento é correto, existe a DAS, que é uma guia única que se recolhe os impostos estaduais, os impostos federais e o INSS. Mas o que mais acontece no dia a dia é que esses profissionais abrem esse MEI de uma forma totalmente em casa, doméstica, não tem uma orientação nem de um advogado trabalhista, de um advogado previdenciarista ou quiçá de um contador, e aí não faz o recolhimento da forma correta. No INSS é muito comum o trabalhador fazer os recolhimentos e não colocar o código correto. Se não colocar o código correto, muitas vezes a autarquia federal, que é o INSS, ele não reconhece e não concede o benefício quando ele vier a adoecer, quando ele tiver um acidente e tantos outros percalços da vida. E ainda temos umas outras observações que a gente conversou um pouquinho antes, né? Quais outras complicações pode trazer para essa pessoa? Principalmente, a pessoa que ela opta por ser autônoma, por pessoa jurídica, o MEI é uma delas, tá, Renato? Pode ter outras figuras, pode ser uma microempresa, uma empresa simples. Então, ele vai ter, naturalmente, não vai ter férias, não vai ter 13º. Quando ele rescindir aquela contratação com aquele empregador, ele obrigatoriamente não terá um acerto trabalhista, ele não terá FGTS a sacar, ele não terá seguro-desemprego a receber. Então, a pessoa que opta por fazer a migração de como trabalhador com vínculo empregatício para um autônomo com registro no CNPJ, como empresário, como se diz a lei, ele tem que prestar bem atenção e fazer a análise se aquilo realmente vai valer a pena para ele. E as contas públicas, elas podem, inclusive, não fechar, né? Porque se nós temos menos pessoas trabalhando em regime de carteira assinada, a Previdência não está recebendo dinheiro para poder bancar tudo que está atualmente, né? Este, inclusive, foi um dos fundamentos da reforma previdenciária de 2019, de novembro de 2019. Por quê? Fez uma reforma muito ampla, não somente nesse aspecto, mas em muitos outros aspectos, nos quais se visava exatamente isso, garantir o patrimônio do fundo de previdência, ou seja, garantir o capital, porque é nesse capital da Previdência que vai pagar esses benefícios para essas pessoas. Então, além dessa reforma, essa questão do MEI, desse empregado autônomo não recolher da forma correta, sim, o recolhimento dele ele é menor. Já existem estudos de especialistas que estão fazendo análise de previsão com projeção futura, que pode acontecer sim um problema de previdência, sim. Ainda estão em fase de estudos, porque a nossa reforma da Previdência ainda podemos considerar ela ainda muito pequena, ainda muito jovem. Ela foi feita em novembro de 2019, mas ainda há uma preocupação exatamente pelo grande aumento de MEIs que existe no nosso país. E a gente tem visto isso se popularizar, principalmente como uma segunda fonte de renda, né? Sim. O que mais acontece? Existe hoje uma questão social onde se instiga ao empreendedorismo, onde se instiga um aumento de renda, de capital, que todo aspecto empresarial
não é meu, não vou entrar nesse detalhe. Só que a pessoa, ao fazer essa opção, ela tem que sim pensar muito bem em fazer conta, porque o autônomo, o empresário em si, ele não tem a proteção da lei que um trabalhador tem. Então, se ele ficar doente, ele provavelmente não vai ter como se restabelecer. Quando ele for demitido, ele não vai ter o saque do FGTS para garantir as contas até ele se reinserir no mercado de trabalho, alguma coisa nesse sentido. Então, é necessário sim tomar muito cuidado por conta desses riscos da profissão mesmo, do empreendimento em si. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela participação com a gente aqui no TJ Goiás. Jordivar, dados os esclarecimentos, então, quem tiver dúvidas, é bom consultar um advogado ou então mesmo um contador para receber uma orientação mais específica. Afinal de contas, cada caso é um caso, não é mesmo? Volto com você.